Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora de fazer o projeto de uma casa? Olha, nesse vídeo aqui, vou te mostrar 4 erros que as pessoas geralmente cometem na hora de planejar a sua casa, a sua construção aí, e descobrem só no meio da obra. Então fica aqui até o final desse vídeo que você vai descobrir comigo 4 pontos para você não esquecer no começo da obra e na hora que estiver fazendo o projeto, porque se você não assistir até o final, cara, você vai passar muita raiva e você vai ver que são erros grotescos, tá? Vem comigo e vamos nessa. Olha só, o primeiro erro que as pessoas sempre cometem, tá? E vão descobrir só lá no meio da obra é o seguinte. A galera esquece de pensar como é que vai ser isso aqui, ó. O acesso à cobertura da casa sempre é um dos itens mais esquecidos dos projetos e depois acaba tendo aí que pensar numa solução muito ruim, tá? O que eu chamo de solução ruim? É você fazer um alçapão. O que é um alçapão? Isso aqui é um acesso lá para a cobertura, tá? O que eu acho uma solução ruim? Solução ruim eu acho que é aqui, ó, um alçapão no meio do corredor, super visível, aquela panela aberta no teto, que toda vez que você põe uma escada, você machuca o forro de gesso, né? Você dá aquela comidinha, aquela desgastada no forro quando apoia a escada, então fica um treco horroroso, sujo com o dedo, né? De tanto subir e abrir logo num corredor. Ou pior, um alçapão aí dentro de um closet, dentro de um armário, um acesso super ruim, tá? Ou ainda outra coisa que acontece muito é isso aqui, ó. Olha aqui comigo aqui, ó. Por exemplo, isso aqui a gente está aqui num segundo andar, né? Às vezes a pessoa esquece de promover um acesso para cobertura e tem que fazer o quê? Um escadão, aqueles escadões assim que pega lá de baixo e leva lá para cobertura e fica visível na fachada, às vezes acaba com a fachada de uma casa. Então esse detalhe precisa ser pensado lá no comecinho, tá? Ainda em projeto, que é o quê? Como é que eu acesso a cobertura da minha casa? Se der um vazamento, como que eu chego na laje para ver? Ou no telhado? Uma escadona horrorosa para o lado de fora, entendeu? Como é que eu faço para lavar as minhas placas? Você pode até pensar assim, cara, nunca que a gente vai na cobertura de uma casa, mas hoje em dia você tem aquecimento com placa, energia fotovoltaica com placa e as placas precisam ser lavadas, né? A cada 6 meses. Por quê? Porque junta aí uma poeirinha que atrapalha a eficiência da placa, né? O sol não capta muito. Então, fique esperto, porque você precisa pensar um acesso fácil para a cobertura. Eu vou te mostrar como é que a gente fez aqui. Então, a gente está aqui num corredor, tá? A escada chega aqui e acessa aqui. Esse corredor, olha, ele dá acesso para os quartos. E aqui vai ser um painel de madeira, né? Então o painel aqui, ó, ele já conjuga com as portas dos quartos aqui, certo? E esse painel vai ter um armário aqui que ele é oculto, ele é escondido na porta. Quando a gente abrir essa porta aqui de madeira, que é super estética, uma madeira de lâmina natural, bem bonitona, na hora que a gente abre aqui, vai ter uma escadinha fixa aqui, mais ou menos nessa posição, tá? E aí, abriu aqui, super confortável, fácil de dar manutenção. A gente sobe lá para cima, uma escadinha já fixa na parede, não tem que carregar nada, não tem que dificuldade nenhuma. Outra coisa, né? Isso aqui dá trabalho, ó, tem que ter uma escada para armar, para guardar. Onde que você vai guardar a escada? Bom, essa aqui é uma solução super fácil. Abriu, a escada tá fixa aqui, sobe lá para cima e aí tá resolvido esse problema que as pessoas sempre esquecem, né? De pensar nisso daí. Fechou? Ali em cima vai ser um vidro, né? Vai ter uma portinhola ali, um acesso lá para cima e o problema tá resolvido. Se você for construir uma casa, pensa na segurança de subir para sua cobertura. Eu prefiro isso aqui, ó, porque não é uma coisa em altura, uma escada externa, né? Lá do lado de fora, ela fica super alta, super perigosa. Se você for subir num dia de chuva, pode estar molhada essa escada. Então aqui, ó, um acesso interno dentro de casa, super escondido, super estético, zero problema. Não esqueça desse detalhe, não. Vamos ver o próximo. Segundo ponto que as pessoas sempre esquecem de pensar no projeto e que dá problema na hora de construir é isso aqui, ó. É a altura do ambiente, tá?
Então, o que que acontece geralmente? Ó, aqui, ó, tem uma régua aqui que vai me ajudar a demonstrar isso. Geralmente o arquiteto coloca no projeto essa altura aqui, ó, uma altura confortável para ele trabalhar, mas ele esquece desse cara aqui que são as vigas, ó. Então as vigas elas marcam o teto. O que mais marca o seu teto? Viga, aqui ó, tubulação hidráulica, seja de um banheiro que está lá em cima, seja de uma água de chuva. Então o tempo todo você tem coisas querendo diminuir a sua altura. E aí, eu considero uma altura de casa adequada uns 2,70 ou mais. Às vezes 2,80, depende da amplitude dos ambientes. Só que o que mais acontece é o arquiteto projetar na cabeça dele, vai ficar 2,80, e aí as vigas, os tubos, elas acabam comprimindo esse espaço e você mora numa casa super baixa. Tem casas que a gente entra e a gente consegue até quase tocar a mão no teto. Isso é um defeito de projeto, porque pensou só na arquitetura e esqueceu de compatibilizar com hidráulica e com estrutura. E olha só que interessante aqui, eu já te até aponto uma solução, olha só. Normalmente as vigas são assim, são vigas de concreto, percebe? Repara que aqui a gente usou, ó, viga de metal, ok? Por que que eu tenho dois tipos de viga aqui? Porque essa viga aqui, se fosse no concreto, ela ficaria numa altura aqui assim mais ou menos, ó. Olha como é que o meu teto ficaria baixo aqui, ó. Eu quase encostaria a mão nele, percebe? Então a viga metálica, ela nos ajuda a ganhar altura. Já fica uma dica super interessante aí para você. Se você perceber que sua casa está ficando estrangulada na altura, tá? Você pode, às vezes, quem sabe, usar vigas metálicas que vão te ajudar. Mas não esqueça de botar isso para avaliação. Será que o meu pé direito está ficando baixo demais? As pessoas sempre erram isso no projeto. Acho que 90% dos projetos ficam mais baixos do que as pessoas gostariam. Já que você está assistindo esse canal aqui, você não vai cair nesse problema, porque você já sabe que esse é um canal para quem está construindo sua casa. E aqui cada vídeo que você assiste, cara, é no mínimo R$1.000 que você economiza na sua construção. Imagina um problemão estético de você ter que resolver isso com uma sanca, um negócio no gesso que você não queria, vai sair bem mais caro aí do que os R$1.000, tá? Cada vídeo, no mínimo aqui, ó, 1.000 conto aí a mais no seu bolso na hora de construir. Vamos ver o terceiro erro que as pessoas sempre cometem, então vamos lá. Terceiro ponto que as pessoas erram bastante também na hora de pensar numa casa é isso aqui, ó. O acesso de veículos, ele costuma ser caótico, tá? Por uma série de razões, uma série de armadilhas aqui, na hora que a gente pensa num acesso de veículos para a residência. Eu vou comentar alguns dos principais erros e coisas que frustram a pessoa, porque ela só vai perceber isso aqui quando ela for lá no finalzinho da obra testar a rampa, ou quando estiver começando a morar na casa. Mas primeiro erro, às vezes, olha, são acessos assim super estreitos, ou estreitos aqui, ó, na largura, ou estreitos na altura. Então, em tese, é um acesso onde o carro ele vai raspar retrovisor, vai raspar o teto. Às vezes nós temos problemas aqui, ó, com essa inclinação, tá? Porque o carro raspa o fundo aqui ou lá na frente. Então, na transição desse reto aqui ou daquele reto lá de baixo. Então são problemas de largura, altura, inclinação. Isso acontece demais, muito mesmo, tá? E aí você vai falar assim, olha, a minha rampa, ela ficou dentro da norma, não vai ter problema, porque ela está dentro das inclinações de norma e etc. Cara, isso é uma armadilha. Porque, às vezes, algumas normas municipais e algumas regras, dependendo de onde você consultou, não são boas inclinações, na prática, tá? Então, a norma permite rampas que elas vão travar o fundo de alguns carros aí. Então, tenha consciência do que você está fazendo, fique atento com essa dica. E outra, tá? Quando a gente pensa no acesso de veículos, não é só a rampa ou, enfim, como é que esse veículo entra na garagem? Tem área de manobra? Não tem? O que mais acontece numa garagem
é um pilar que impede a manobra lá dentro da garagem. Vamos lá ver isso aqui mais de perto que você vai entender o que eu estou falando. Olha aí, quando o carro vem descendo aqui, ó, nesse projeto aqui ficou super confortável, porque o carro desce aqui e ele tem bastante espaço para manobrar, porque essa é uma garagem que não tem coluna, tá? Por que ela não tem coluna? Porque a gente usou as vigas metálicas aqui que eu já falei para você. Mas frequentemente a gente encontra assim, ó, garagens mais apertadas, por exemplo, que vem só até aqui, e o carro simplesmente não consegue fazer essa virada aqui, ó, por conta às vezes dessa coluna, entendeu? Então o carro está descendo aqui, ele não tem jogo. Imagina você morar numa casa que na hora que você vai botar o carro dentro de casa, né, você tem que ir, voltar, encaixar um carro lá, daí o outro carro tá aqui, ele tá preso, ele super tem que manobrar para sair. Então essas questões de acesso e manobra de veículo, isso aí, cara, tem muito problema quando a pessoa vai construir uma casa. Sabe por quê? Porque o papel aceita tudo. O arquiteto faz ali, ou o projetista, o engenheiro, né, faz ali o desenho de uma garagem, tantas vagas, beleza, e aí você não consegue, olhando no papel, identificar que ficou péssimo. Mas vou dizer para você, isso aí é um grave problema. Você faz uma casa de alto padrão, uma casa bacana, bota uma grana lá e no final descobre que a garagem é ruim para usar. Isso inviabiliza a venda da casa, isso te frustra na hora de morar, é um saco botar e tirar o carro. Isso acontece muito também, então fica esperto com isso aí, ok? Aqui, ó, garagem tem uma largura ótima, passa aqui um tanque de guerra se for preciso, e a altura também aqui, ó, passa com folga, tá bom? Fique atento com isso aí, para você não ter dor de cabeça. Olha só um tema fora do assunto do vídeo aí. Chegou hoje aqui na obra, essas caixas d'água. Nessa obra aqui a gente está usando caixa d'água de inox, tá? Dentre as diversas vantagens, olha, tá a manutenção muito mais fácil de lavar, e o fundo aqui, né, ele é um fundo assim, ó, que ele cai. Então eu só desenrosco aqui um tampão e eu desovo, né, a água que está armazenada aqui. Essa é uma caixa d'água que fica aparente, ela é estética. Então lá da rua, lá de cima, vai ser possível ver a cobertura dessa casa aqui. Eu não queria deixar aquela caixa d'água feiosa exposta, né, aquela caixa d'água azul, né? Então olha só, super interessante isso aqui, super diferente, né? E é isso. Eu queria falar com você também sobre esse negócio de construir. Se você está querendo construir aí e não está meio perdido, não sabe passo a passo para tirar essa casa do papel, tá com medo de entrar, botar sua grana ali, tá precisando de um passo a passo, cara, conheça o nosso curso então. O link tá aqui, ó, na descrição desse vídeo, tá? É um curso que vai te ajudar a economizar em todas as etapas de obra e do começo ao fim, e vai te ajudar a fazer essa casa, tirar ela do papel com segurança, com confiança. O link está aqui na descrição do vídeo. Vamos lá. E olha só, antes da gente ir para o nosso quarto ponto aí e último, é o seguinte. Aqui é um local da casa que a gente não vai fazer forro, vai ficar com essa estética industrial mesmo, um piso de concreto, essa estética aqui do teto toda de concreto também, usando essa laje aparente, né? E a gente fez um vídeo aqui no canal detalhando isso, eu vou deixar no card aqui em cima para você conferir, tá? É muito legal, porque a gente fez uma área super aberta, super ampla, dá para fazer uma festa aqui, dá para usar de diversas formas, e uma área barata, porque ela tá bruta, ela tá ali industrial, tá bom? No concreto mesmo. É super legal entender disso, vou deixar o card aqui para você conferir. Nosso quarto ponto é o seguinte, pessoal, isso aqui é a piscina, tá? E aí, casas que tem piscina, via de regra, as pessoas sempre esquecem, sempre erram na hora de deixar, ou de deixar previsto ali, o espaço para casa de máquinas. Isso aí sempre dá pano para manga. O arquiteto, o projetista deixa um espacinho desse tamanho, não cabe as bombas que você imaginou, que você precisou, e aí tá lá você quebrando, tá lá você trabalhando com uma casa de máquinas que não cabe, com equipamentos mal dimensionados porque não tinha espaço. Isso aí dá dor de cabeça também. Percebe o seguinte, aqui tá a piscina, tá? Nós não vamos fazer forro aqui embaixo,
vai ficar tudo no concreto, então até os ralos da piscina, as tubulações todas estão aqui na lateral. Percebe aqui, ó, que tá tudo já furado, né, para passagem de canos. Inclusive, é um perigo você fazer essa sequência de perfurações numa piscina porque você está abrindo margem para vazamento. Isso é assunto para um outro vídeo. Fica atento que um dos próximos vídeos aqui do canal vai ser sobre impermeabilização de piscina. Vou mostrar esses detalhes todos, tá? Então, se não está inscrito no canal, já se inscreve para você ir acompanhando o desenrolar. A gente documenta a obra inteira, né? E aí eu queria te chamar a atenção para o seguinte, cara. Aonde é a casa de máquinas? Onde a gente está inserindo, né, os mecanismos da piscina. Tá? Então a gente vai passar os conjuntos de todas as tubulações aqui, tá, nesse cantinho, e vai descer para uma casa de máquinas bem confortável embaixo desse espaço aqui. Vou levar você ali para perceber como é que ficou essa ambientação da casa de máquinas. Veja bem, esse espaço aqui vai ser a nossa casa de máquinas, ó. O que vai caber aqui? O que vai ser inserido nesse espaço aqui, tá? A gente vai precisar de uma sequência de bombas, vamos precisar de um espaço ali para um trocador de calor, porque piscina, na minha opinião, né, tem que ser aquecida com trocador de calor, aquecimento solar, não dá conta do recado, essa é uma outra conversa, né? Eu estou prometendo um vídeo sobre isso aqui para o canal há um tempão, tá? Mas eu vou fazer, se você tem interesse de saber disso, já deixa aqui nos comentários também. Esse esquema dos sistemas da casa, né? Aquecimento de piscina, aquecimento de água de chuveiro e tal. Mas eu queria que você percebesse que aqui embaixo vai ser uma sequência de equipamentos, inclusive aqui no cantinho vai ficar também, olha, a parte de gás da casa, os botijões de gás vão ficar aqui posicionados. Não usa mais botijão dentro do armário, roubando ali um espaço da marcenaria. Então isso aqui é uma seção técnica da casa. Se vai ficar tudo isso que eu te falei, primeira coisa, tem que ser ventilado esse espaço. Olha só o que eu estou te falando. Como que é fácil de você não botar isso no projeto, esquecer e errar. Então isso aqui tem que ser ventilado, porque o trocador de calor precisa de ventilação, o gás precisa de ventilação. Então esse espaço aqui não vai ser fechado, ele vai ter aquelas persianas assim, ó, aquelas brises de alumínio, né? Aqueles ripados abertos aqui para dentro, tá? Agora, geralmente, como é um espaço muito técnico, o arquiteto, o projetista não sabe disso, ele não sabe o tamanho que ele tem que deixar, ele não sabe o espaço que ele tem que dispor, e ele chuta, vou botar ali. Quando ele pensa um pouquinho e tem boa vontade, ele chuta um espaço, mas pode ser que esse espaço não seja suficiente. E pior ainda é o projetista que nem põe isso no projeto e depois você tem que ficar inventando um espaço ruim, mal localizado para enfiar esse monte de coisa. Então todo arquiteto precisa prever ali no projeto uma seção técnica dessa. Quer saber uma zebra que acontece muito? O legal é que são tantas zebras que eu estou falando no flow aqui, nem estava no script isso. Mas essa é uma piscina, deixa eu ver se eu consigo mostrar ela daqui, ó. Se você perceber aqui, ó, essa parte aqui, ela é uma borda infinita, tá? E a borda infinita é uma parte da piscina que ela é como se fosse um reservatório. A água precisa ficar circulando. E muitas dessas calhas de borda infinita não cabem a água necessária. O que você tem que inserir? Um reservatório adicional, uma caixa d'água, né? Para fazer a recirculação. Cara, se você não tiver espaço para isso, game over. Não vai ter como. Então você está com uma piscina bacana, borda infinita, tudo lá, não sei o quê, e não vai funcionar o seu sistema. Você vai investir lá 30 mil reais para botar uma borda infinita e não vai funcionar, porque não tinha espaço. Sacou? Então esse é o quarto erro que as pessoas sempre cometem, esquecer do espaço técnico, principalmente para piscina, mas também gás, também outros sistemas que tiver na casa. Esquece dessa parada inteira e aí fica a frustração. Só que você está assistindo esse canal aqui, você não vai passar por essas coisas aí, certo? Olha aí, nesse vídeo eu te falei sobre 4 coisas que as pessoas sempre esquecem na hora de fazer o projeto de uma casa. E no vídeo que vem eu vou te falar de 4 coisas que eu nunca faria na minha obra. São coisas que as pessoas fazem também, mas que eu particularmente jamais faria, que é bomba na certa. Então fica comigo até o vídeo
da semana que vem. Toda semana aqui, cara, é um vídeo relevante, pedrada, para quem está construindo, tá? Se você quiser ver as 4 coisas que eu nunca faria na minha obra, que você pode estar prestes a fazer na sua, fica comigo aqui, se inscreve no canal e semana que vem tem vídeo novo para você. Tamo junto e a gente se vê.